Início aos trabalhos legislativos para esta terceira sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Abel Diniz Fiel. Alexandre Araújo Dauage. Presente. Alexandre Florencio Dias. Presente. Anísio Aparecido Felicete. Presente. Aparecido Luiz. Caio César de Almeida Lima. Presente. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero de Aquino. Presente. Éder Júlio Mota. Presente. Edivaldo Lúcio Abel. Presente. Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Mário Sérgio Pazianotto. Presente. Raquel Borges Espada. Presente. Salim Matar. Santiago de Lucas Ângelo. Presente. Senhor presidente, 15 vereadores. Presente. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar as matérias objeto desta convocação extraordinária. Coloca em discussão o projeto de lei número 21 do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2 e 3 da lei 6.016 de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual da SAI, anexos 5º e 6º da lei 6.298 de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do exercício financeiro de 2017 da SAI e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 13/2017, de iniciativa da mesa diretora, que altera a lei complementar número 481 de 2006 e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Fiel. Sim. Alexandre Florencio Dias. Sim. Anísio Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Sim. Caio César de Almeida Lima. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Mota. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Sim. Salim Matar. Sim. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Senhor presidente, 14 votos. Aprovado. Como foi apresentada emenda à próxima matéria a ser deliberada ao projeto de lei complementar número 14 de 2017, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda 1 ao referido projeto. Ao projeto de lei complementar número 14/2017, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a imprensa oficial de Ourinhos, o diário oficial eletrônico da outras providências. Senhor presidente, propõe a mesa ouvir do outro plenário, nos termos regimentais, com fundamento no artigo 151 do Regimento Interno, a seguinte emenda editiva ao projeto de lei complementar 14/2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a imprensa oficial de Ourinhos, o diário oficial eletrônico e da outras providências. O artigo 2º do projeto de lei complementar número 14/2017 passa a vigorar acrescido o parágrafo, renumerando-se o parágrafo 2º existente. Artigo 2º do parágrafo 1º, parágrafo 2º. As entidades assistenciais sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública por lei municipal, poderão também, mediante expedição de ofício ao chefe do Executivo, publicar seus atos, bem como os editais balancete oficial de sua contabilidade sem qualquer ônus. Parágrafo 3º. A consolidação das informações e finalização da edição ficarão a cargos da imprensa oficial do município. Justificativa. A presente emenda tem como finalidade tornar possível pelas entidades assistenciais as publicações de seus atos, tais como edital de convocação de suas assembleias, bem como os balancetes de suas contabilidades, algo que nos dias atuais já vem ocorrendo, que na forma em que foi disposto no presente projeto de lei, no presente projeto de lei complementar, daria margem à interpretação sobre a isenção ou não de custo desta publicação. Desta forma, solicitando o apoio dos nobres edis,
para aprovação da presente emenda aditiva. Salas das sessões, em 27 de março de 2017, o vereador Salim Matar. Feita a leitura, coloco em discussão a emenda aditiva número 1, de iniciativa do vereador Dr. Salim Matar, apresentada ao projeto de lei complementar número 14, 2017, de procedência do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a imprensa oficial de Ourinhos, o diário oficial eletrônico e da outras providências. Está em discussão? Com a palavra o vereador Abel Fiel. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da assento. Permitido. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Dr. Salim por, nesse momento importante, de nós aprovarmos esse projeto, onde o prefeito vai economizar R$300 mil por ano aos cofres públicos, passando esse diário oficial a diário eletrônico. E o doutor Salim, sabiamente, apresenta essa emenda, onde ele inclui todas as entidades de classe, as entidades assistenciais, para poder usar esse diário da prefeitura. Parabéns, doutor Salim. Era isso. Continua em discussão? Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Abel Diniz Fiel. Sim. Alexandre Florencio Dias. Sim. Anísio Aparecido Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Sim. Caio César de Almeida Lima. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Mota. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Sim. Salim Matar. Sim. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Senhor presidente, 14 votos, sim. Aprovado. Com a inserção da emenda aprovada, coloco em discussão o projeto de lei número 14, 2017, de procedência do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a imprensa oficial de Ourinhos, o diário oficial eletrônico e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim, os contrários digam não. Abel Diniz Fiel. Sim. Alexandre Florencio Dias. Sim. Anísio Aparecido Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Sim. Caio César de Almeida Lima. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Mota. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Sim. Salim Matar. Sim. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Senhor presidente, 14 votos, sim. Aprovado. Passamos agora a colocar em discussão o substitutivo ao projeto de lei complementar número 17, 2017, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a recomposição e aumento salarial dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Abel Diniz Fiel. Sim. Alexandre Florencio Dias. Sim. Anísio Aparecido Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Sim. Caio César de Almeida Lima. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Mota. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Sim. Salim Matar. Sim. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Senhor presidente, 14 votos, sim. Aprovado. Aprovado o presente substitutivo, fica prejudicado o projeto de lei complementar 17/2017 original. Passo agora a colocar em discussão o projeto de lei complementar número 18/2017, de procedência do senhor prefeito municipal,
que dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores públicos municipais ativos e inativos da administração direta, indireta e autarca e da outras providências. Está em discussão? Com a palavra o vereador Flavinho do Açougue. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente, em especial aos funcionários públicos municipais que hoje se fazem presente na casa, esse projeto, excelência, R$500 de abono para os servidores municipais, realmente é uma vergonha. É um absurdo se falar tanto em valorização do funcionalismo público, tanto em reconhecimento, e chegar na hora do reconhecimento, vir com uma proposta dessa. Vir com uma proposta de R$500 de abono aos servidores municipais. Isso é reconhecimento? Isso é mostrar que está junto com o funcionalismo. Não é, excelência. Tudo que foi falado aqui durante 4 anos, excelência, tudo que foi prometido, e chega na hora de mostrar para os servidores, não dá nem o que está em lei, porque a reposição salarial seria lei, excelência, e foi aprovado também aqui por essa casa. E o atual prefeito fazia parte dos vereadores, estava junto na criação dessa lei, excelência. Então eu não posso concordar com essa situação, excelência. Excelência, praticamente 1 ano atrás, excelência, nós estávamos discutindo aumento do funcionalismo público. E a primeira proposta que não foi aceita pelo sindicato foi 6,5%. 6,5%, e teve aqui um debate aqui na Câmara e vários vereadores brigaram pelos servidores municipais. Vários vereadores dessa casa mostraram descontentamento com a proposta de 6,5%. E falar o que agora de uma proposta dessa? Que vem agora para a população, que vem agora para os servidores municipais. Excelência, eu gostaria de colocar um trecho de uma fala de um vereador. Adriano, por favor, a fala número 1. Obtivemos a informação de que o reajuste do salário dos servidores públicos de nosso município será em torno de 6,5%, considerando que fomos abordados por diversos servidores públicos nos cobrando, porque, gente, desde 2013 nós adotamos aqui na Câmara uma transparência com vocês de que vereador não pode mudar esse índice que vocês estão aí, mas nós podemos pressionar essa prefeita e ela dá um aumento digno para o servidor. Nós podemos, a lei vai chegar aqui e não vai chegar mais de surpresa como sempre chegou, não vai chegar mais de supetão, mas quando a lei chegar nessa casa, nós não podemos mudar o índice. Ou nós aprovamos 6,5%, ou vocês não têm nada. Essa é a lei. Nós não podemos mudar um projeto que gera despesa para o executivo. Mas nós podemos pressionar através desse movimento. Se for possível, o sindicato está aqui, o presidente está aqui, nós vamos paralisar alguns setores dessa prefeitura. E a população, senhor presidente, ela está do lado do servidor, porque a população também, ela sofre quando um servidor é mal remunerado. A população, senhor presidente, ela está do lado do servidor público. E nós não teremos problema com a população concernente a isso. Porque serviços essenciais, imagine
uma coleta de lixo sendo paralisada. Imagine alguns setores da saúde sendo paralisados. Pois bem, aí continuando aqui, a nossa pergunta: imagine algumas creches paralisando, como é que ficaria? Então, Excelência, isso, há um ano atrás, Excelência. E hoje, secretário de Obras, Excelência, vai numa rádio e ofende os servidores municipais que carregam o piano nas costas. Como muda o discurso tão fácil dessa forma? Antigamente era uma situação, agora é outra. Foi falado, Excelência, aqui nessa tribuna aqui, de politicagem. Isso para mim é politicagem. Isso é politicagem. Fazer politicagem com servidores municipais. Excelência, tem uma outra parte. Adriano, por favor. Precisa de coragem. Coragem para quê? Para diminuir cargo comissionado e valorizar quem merece. Hoje, a prefeitura gasta com cargo comissionado mais de R$1 milhão por mês. Mais de R$1 milhão por mês gasto com os mais de 300 cargos que existem na administração. E os nossos servidores? Eles que carregam a nossa administração. São os servidores que têm a missão de atender a população. São os servidores que oferecem para a população um serviço público de qualidade, eficiente. Só que para que isso aconteça, o servidor precisa ser motivado. O servidor precisa ser respeitado. Precisa ser valorizado. E não é o que nós estamos vendo. Em qualquer ambiente de trabalho, seja numa empresa particular, seja no poder público, o que há de mais valioso na empresa, ou na prefeitura, ou no poder público, qualquer órgão, é o ser humano. São as pessoas. Se nós não olharmos para as pessoas com respeito, e tratar com dignidade, nós não teremos avanço e desenvolvimento da cidade. Excelência, eu fico imaginando aqui, Excelência, o atual prefeito e o secretário aqui nessa casa no dia de hoje. O que eles estariam fazendo, Excelência? Qual seria o discurso deles, Excelência? Eles estariam falando de valorização, de reconhecimento, que esses funcionários fazem, que carregam realmente o piano. E hoje o que eles estão recebendo? Um tapa na cara, Excelência, uma apunhalada nas costas. É isso que eles estão recebendo hoje, Excelência. Foi muito falado, Excelência, dos cargos de confiança. Primeira coisa, era para valorizar esses funcionários que estão aqui presentes, os funcionários que carregam o piano, que trabalham na administração municipal. Depois, Excelência, se precisa fazer economia, depois criaria cargo de comissão ou de confiança, Excelência. Depois, Excelência, isso são os necessários, diminuísse esses cargos. Não agora, eu não posso dar aumento porque a prefeitura está nessa situação. Não posso fazer isso por encontramos desse jeito. Mas que jeito que foi encontrado? Se o Tribunal de Contas aprovou todos 2013, 2014 e 2015 a conta da gestão anterior. E 2006 caminha para aprovação com parecer favorável já do relator. 2016, Excelência. Então, Excelência, realmente não podemos concordar com isso, Excelência. E é claro, nós estamos numa situação aqui agora, para os servidores entenderem, nós aprovamos o abono de R$500, para vocês terem R$500,
ou quem votar contra, vocês não vão ter nem R$500. É um absurdo essa situação. No meio de uma negociação, o sindicato vem negociando, como sempre fez, e sempre foi ouvido. Tanto que os últimos aumentos foram os R$100 linear, 7,9%, 5%, 7%. Foram esses aumentos da legislatura anterior. E o primeiro projeto que chega dessa natureza, na verdade é 0%, porque R$500, o que isso vai incorporar? Exatamente, uma parcela. Uma parcela. Tem que ter incorporação no salário. O salário tem que ser incorporado. Como que vai incorporar? Uma parcela de R$500 e acabou. Esse é o reconhecimento da atual administração, que muito cedo mudou o discurso. Gostaria que o prefeito atual, apenas um instante, ele lembrasse do vereador Lucas e desse aumento digno para vocês. Era isso, excelência. Continua em discussão. Com a palavra, vereador investigador Cícero. Nobres pares, público presente, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, também pela internet, eu tenho que me solidarizar com o público presente, com os funcionários públicos, até porque eu também sou funcionário público. Na verdade, a realidade vivida hoje por Ourinhos não é uma realidade isolada. Nós estivemos sentados com o prefeito, discutimos de todas as maneiras uma possibilidade de darmos esse reajuste para o funcionalismo público. Não se sintam desamparados por mim, porque eu sou solidário a vocês. Há 20 anos eu não tenho aumento na Polícia Civil. É claro, é repassado as infrações. Um dos maiores problemas que nós temos hoje dentro do Estado não é nem a condição financeira, hoje é a falta de efetivo. Para que se tenha uma ideia, no horário de almoço, quando nós saímos, fica um funcionário emprestado da prefeitura para que a delegacia permaneça aberta. É assim que nós encaramos todos os dias, toda a enxurrada de ocorrência que se acumula nos finais de semana. Eu volto a dizer aqui, sou solidário à situação de vocês. O que tem acontecido hoje na cidade de Ourinhos não é um caso isolado. Hoje o Brasil todo passa por uma recessão. Salvo o menor juízo, essa infração ela será repassada para vocês posteriormente junto com os outros aumentos, correto? Eu volto a repetir, eu respeito. Por favor, gente, vamos permanecer em silêncio. Respeita a palavra do vereador. Nós tentamos estudar hoje todas as possibilidades. Eu, particularmente, eu falo aqui nesse momento por aqueles que me procuraram, não por esses que me vaiam. Eu, por exemplo, recebi mensagens de pessoas que optaram até pelos R$700, parcelas de 2 vezes, certo? Ocorre o seguinte, se fizéssemos isso, nós deixaríamos fora desse abono os servidores aposentados, e amanhã os senhores serão os funcionários aposentados. Nós não poderíamos cometer essa injustiça com quem deu sangue, trabalhou, fez tudo por Ourinhos e hoje se encontra na atividade. Chegamos a um consenso de R$500 também, que foi proposta recebida por nós de funcionários. Com isso, nós alcançaríamos os aposentados, reconhecendo a carga de trabalho que tiveram durante longos anos de trabalho junto à prefeitura. Eu volto a repetir, o que acontece hoje na gestão Lucas Pocai são uma gestão de 3 meses, gente. Tá? Eu me coloco, até porque eu votei no Lucas Pocai, eu acredito na gestão dele, você entendeu? Eu tenho certeza de que no final do mandato, nada disso que está acontecendo aqui se sustentará, porque eu confio na legislação desse grupo que hoje se encontra nesse plenário. Eu acredito na gestão de Lucas Pocai. Do contrário, eu estaria votando contra, certo? Volto a repetir, recebemos de vários funcionários propostas de 700, propostas de 500.
entramos num comum acordo com o prefeito dessa situação, para não deixá-lo sem nada. Mas nós temos cidades que não pagaram nada, não deram nada. Nós temos cidades que pagaram 2%. A ideia nossa de chegar a vocês e trazer um recurso dessa forma é o que hoje, em 3 meses de mandato, o Executivo tem condição de proporcionar. Até porque qualquer um de nós hoje, de forma indireta, ele está nos assistindo. Por quê? Hoje, se nós procuramos a saúde, procuramos algumas coisas dentro da gestão, nós já temos uma melhora. Nós pegamos hoje um posto de saúde com uma farmácia completamente abandonada, nós pegamos uma cidade completamente abandonada, em todos os sentidos. Medicação tem. Pode não ter um produto hoje. Continue, vereador. Por favor, gente, vamos respeitar a palavra dele. Eu creio que, no momento desse, eu estou falando com pessoas civilizadas, né? Pessoas que passaram no concurso, são pessoas públicas, senhor presidente, né? E no momento desse, né, o que eu volto a dizer é o seguinte: a situação da gestão Lucas Pocai, em 3 meses de mandato, é essa. Se na época, por exemplo, se discutiu como foi passada a instante a relação do secretário aqui, JB Filho, Inácio JB Filho, nós estávamos falando no último ano de mandato, nós estávamos falando no 4º ano. Hoje nós estamos falando no 3º mês. Então, eu volto a dizer o seguinte: todas essas críticas que eu tenho lido, seja insufrado pela oposição, eu tenho plena certeza que não se sustentará diante da administração que nós fazemos hoje. Hoje eu me encontro nessa casa para fazer uma política séria, uma política do bem. Eu não me arriscaria a dar minha cara a tapa se no final dessa gestão eu não pudesse olhar para vocês, nos olhos de vocês, e andar livremente por essa cidade, entendeu? Tá? Por favor. Senhor presidente, eu só queria deixar bem claro que eu sou solidário aos funcionários, que é uma situação que nós enfrentamos não só nessa cidade, mas como no país todo. E, para isso, eu prestei concurso tanto na Polícia Civil, minha esposa também é funcionária no melhor momento em que só eu sustentava a família com um mínimo salário, tá? E eu cheguei a esta casa com o voto popular. E tenho certeza de que eu honrarei cada voto dos meus 800 votos que tive. É só isso, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, o sargento Sérgio. Senhor presidente, funcionários aqui presentes, queria dizer que o maior patrimônio que uma empresa tem é o empregado. No caso, a Prefeitura de Ourinhos, o maior patrimônio são os funcionários, reconhecemos isso. É aquele que faz tudo funcionar. Sem vocês, a coisa não anda. Somos, todos os vereadores, solidários com o movimento. Não discordamos. Reconhecemos a defasagem salarial. Reconhecemos o direito à reivindicação. Reconhecemos que merece um aumento maior. Reconhecemos que 2% é pouco e o abono de R$500, embora seja estendido aos inativos aposentados, também é pouco. Reconhecemos que a inflação acumulada em 2016 foi de 6,29%. Porém, funcionários, sabemos que a situação financeira da Prefeitura e do IPMO é complicada. Temos 70 milhões de dívidas a longo prazo. Temos 8 milhões a ser pagos a curto prazo. A arrecadação caiu, diminuiu. A vontade do prefeito era dar um aumento significativo. Outras prefeituras da região não deram nada. Bauru deu 2%. Diante de tudo isso, silêncio, por favor.
Diante de tudo isso, pedimos calma e bom senso. Ok? Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Edivaldo Luciabel. Por Peço favor, irmão, respeitar a permissão, palavra senhor do presidente, peço vereador. permissão fazer uso da palavra do assento. Permitido. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que continuam nos assistindo através da TV Câmara, da internet, pessoas que nos acompanham da casa, principalmente os funcionários públicos, imprensa. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou tentar demonstrar aqui o sentimento do funcionalismo. Vou tentar, difícil. Existe uma propaganda da Justiça Eleitoral na TV, na mídia, na TV, onde é muito claro e cabe na cidade de Ourinhos perfeitamente. A Justiça Eleitoral diz o seguinte: cobre as promessas do seu prefeito, do seu vereador, e faz algumas demonstrações. O porquê do sentimento do nosso funcionalismo hoje? O ex-vereador Lucas, e hoje prefeito, ele esteve aqui 8 anos. É obrigação do vereador saber tudo o que acontece na administração. E é mais obrigação ainda quando ele se propõe a ser o chefe do executivo. Então ele tem que estar sabendo, ele não pode fazer o contrário. E o que aconteceu? Mesmo sabendo de tudo, foi prometido a valorização do funcionalismo. Foi prometido a valorização. Então, se a administração não estava bem, se as finanças não estavam bem, ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, porque é período eleitoral, prometeu valorização do funcionalismo. É preciso esclarecer e clarear algumas coisas, senhor presidente, senhores vereadores. Se fala de um valor da dívida, eu me debrucei em cima de papéis do Tribunal de Contas, para que as pessoas entendam, a dívida do nosso município hoje gira em torno de 53 milhões. O que significa isso? O que significa isso? 18,13 da receita líquida. O município, ele pode se endividar até quando? Até que valor? Até qual porcentagem ele pode se endividar? Através de lei. Até 120% da receita líquida. A nossa cidade não está inadimplente. A nossa cidade é adimplente. A nossa cidade é adimplente. Quantas vezes nós usamos a palavra aqui, o ano passado, o ano retrasado, e nós falávamos que os prefeitos, eles precisariam fazer o feijão com arroz, andar com os pés no chão. Quantas vezes nós falamos isso? E quantas vezes nós dissemos aqui que se não tivessem os pés no chão, o funcionalismo ia pagar a conta, e está pagando a conta hoje. Deixa eu ver se eu consigo passar o porquê da revolta do funcionalismo. Foi criado o cargo de secretário adjunto. Sabe qual o salário? R$6.000. Foi criado aqui um salário para os assessores. Sabe qual o valor? R$5.000. O menor salário de comissão da administração passada era de 2.300. Nessa administração foi para 3.300. É isso que revolta o funcionalismo. É por isso que o funcionalismo
está numa situação hoje de arrepio. O que representa esses R$500 em uma única parcela? Nada. Nada. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o gasto com a folha hoje, de administração passada, foi de 46,30%. E se pode gastar com o funcionalismo até quanto? Até 54% da receita líquida. Então o prefeito ele poderia dar um reajuste melhor, ou corrigir pelo menos? Poderia, se tivesse sensibilidade. Como já falamos aqui, o bem mais precioso do nosso município são eles, o funcionalismo público municipal. Nós ouvimos atentamente e observamos o vídeo do ex-vereador e do ex-vereador também, um secretário e outro prefeito. 8 anos, foi defendido aqui que se desse um aumento à altura do funcionalismo. Quantas vezes foi falado que o funcionalismo merecia 10, 15, 20%? E aí assumiu-se aquela cadeira, a cadeira do alcaide, do executivo. É triste falar isso. É triste falar isso, mas quando aqui como vereador é uma coisa, e quando o prefeito muda-se de água para vinho. Eu, principalmente vereador Flávio, vereador Abel, vereador Santiago, eu imaginava que se faria de tudo para realmente valorizar o funcionalismo. E o que nós recebemos aqui? Eu disse para várias pessoas, eu quero ver o início da administração, Lucas Pocai, a partir de março, que é o dissídio. Aí sim eu vou poder realmente confiar, aplaudir, ou pensar o contrário da forma que estou pensando hoje. Nós não podemos, de maneira nenhuma, enganar. Na época da eleição, nós vamos valorizar, existem vídeos, existem falas. E o que aconteceu? Aconteceu que chegou para nós, senhores vereadores, e para o sindicato, que não se daria aumento nem no primeiro ano, nem no segundo ano, nem no terceiro ano. Não se daria aumento. Então você imagina, eu imagino o seguinte, olha, vamos falar apenas do início, apenas desse ano. Não. Foi falado que não se daria aumento nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano. Que forma é essa de valorizar o funcionalismo? Então é esse o sentimento do funcionalismo público municipal ouriense. Eu estou vendo e eu estou observando algumas situações que nos deixam muito tristes. Na sessão próxima passada, foi mandado aqui e encheram todas essas cadeiras os cargos de confiança. Para quê, senhor presidente? Para quê, senhores vereadores? O que eles vieram fazer aqui? Eles vieram intimidar alguns vereadores, ao invés de ficar do lado do funcionalismo, ao invés de terem vergonha de fazer o que eles estavam fazendo. Não, eles vieram aqui pressionar, nós vamos lá, o vereador Flavinho vai ficar quietinho, o vereador Vadinho vai ficar quietinho, eles vão ficar com medo da gente. Não é assim. Nós estamos vacinados. Agora, o que eu assisti na sessão próxima passada aqui, eu espero que não aconteça mais.
convocar todos os cargos de confiança. Convocar todos os cargos de confiança. Não, vocês vão 6h30 da tarde, vocês ficam lá, porque depois o funcionalismo vai terminar a reunião deles, eles não podem entrar na Câmara Municipal. É isso que aconteceu. É isso que o funcionalismo merece. Nós não podemos falar diferente. Nós estamos falando aqui que a dívida do município é de 53 milhões, que isso representa 18,13% da receita líquida. O município não vinha gastando o seu teto. O município estava gastando, está aqui, 46%. E o município pode dar até 54%. Então é uma questão de sensibilidade de verdade. O bem mais precioso de uma administração não foi valorizado. E pela primeira proposta, não seria valorizado o primeiro, o segundo e o terceiro ano. A situação do país é horrível? É. Das cidades? É. Mas foi gasto dinheiro com o carnaval. Então, o que nós estamos pedindo aqui, mais uma vez, hoje não é possível mais. Por quê? Porque está aqui o projeto, ou você vota sim, ou você vota não. Ou você dá os R$500, ou você não dá nada. Então, senhores vereadores terão que votar sim para que essas pessoas consigam seus R$500. Mas é triste. O que se pretendia era a reposição 4,69%. Cara pálida, e foram chamados de cara pálida ainda. Isso machuca. Ah, mas vereador, você está falando agora porque você é oposição. Não. Porque durante toda a minha vida aqui, eu fiquei do lado do funcionalismo. E quando eu tinha o prefeito do meu lado, eu ia lá e eu brigava. Eu falava o que eu pensava. Muitas vezes ficava lá 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses sem falar com o prefeito, defendendo o funcionalismo. Então, eu acho que é preciso realmente seriedade. É preciso seriedade. É preciso tratar com seriedade as coisas. E bem diz aqui essa propaganda da justiça eleitoral. A população precisa sim cobrar todas as promessas feitas. E nós vamos fazer isso. E o funcionalismo está fazendo isso. Mesmo alguns funcionários com muito medo de aparecer aqui, muitos não vieram aqui de medo, de perseguição. Nós recebemos centenas de ligações, nós recebemos centenas de mensagens, dizendo isso que eu estou falando. Fica uma pergunta: se o bem mais precioso da administração, que foi prometido a valorização, e não aconteceu, e as outras promessas? E recapear a cidade toda, mesmo que em 4 anos. E a iluminação de LED. E a creche aberta até 7 horas. E a mudança para melhor na saúde. Fica aqui hoje um ponto de interrogação muito grande. O que é de mais sagrado na administração é o funcionalismo público. E esse não foi valorizado. Não adianta vir aqui, falar que a administração está um rombo, que foi pego um caco, que a administração não tem o que fazer, porque eu estive aqui, quando entraram outros prefeitos e eu vi a situação que cada um assumiu. A situação que a Belkis assumiu era difícil. Que o Toshio assumiu era muito difícil. Que o Clauri assumiu era muito difícil. Que o Claudemir assumiu era muito difícil. Mas mesmo assim, todos eles ainda deram pelo menos a reposição. Pelo menos a reposição. E é o que esperávamos. Infelizmente, nós teremos que votar, vereador Flávio, a favor desses R$500. Mas nós não gostaríamos de votar não, porque muitos funcionários nos pediram para não votar.
Se vocês fizerem isso, vocês estarão reconhecendo o funcionalismo. Mas nós vamos votar, porque se não for os R$500, não é nada. Muito obrigado. Só gostaria de falar, por favor, gente. Só gostaria de falar ao vereador Vadinho que não acusasse mais os vereadores desta casa de convocar os cargos de confiança. Vossa Excelência, estou falando, agora estou falando. Questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência falou. Questão de ordem, senhor presidente. Deixa eu terminar de falar, Tá. passa a palavra. Vossa Excelência é o primeiro a pedir respeito nessa casa. Estou só defendendo os vereadores. Haja com decoro e respeito para com os colegas, tá, vereador? Obrigado. Questão de ordem, vereador. Eu entendi isso, vereador. Se Vossa Excelência diz que foi isso que eu fiz, Entendemos, coloca lá para mim ver se Vossa foi disso. Excelência- Eu disse que convocaram e jamais eu faria isso com os senhores vereadores. Então tá bom, então. Jamais faria isso. Então tá bom. O respeito que eu tenho aqui é pessoal com cada um. Tudo bem. Tá bom. Por favor, gente, por favor. Por favor, gente, por favor. Gente, por favor, se retire, por favor, do plenário. Por favor. Por favor, gente. Por favor. Continue a discussão. Com a palavra, o doutor Salim Matter. Pode ser. Com a palavra, vereador Salim Matter. Não, deixa ele falar. Já falou para ele primeiro. Já passou. Você pediu para ele primeiro. Já passou. Senhor presidente, nobres vereadores, é sempre impossível de analisar as questões de natureza política quando envolve as condições humanas. É extremamente difícil. É extremamente difícil se entender as grandes dificuldades por que passam as instituições, numa grande maioria das vezes. É muito difícil entender quando se faz uma alusão. Eu gostaria que o pessoal pudesse parar um pouquinho, porque fica difícil, senão não vale nem a pena falar, a gente tem o direito da palavra. Eu peço sim, viu? Não só me deixa fazer o meu raciocínio aqui, depois da condenação vocês podem fazer à vontade. Tá? Então tenha santa paciência, que eu tenho muita gente querida aí, eu não quero ser mal criado. Tá? Então, senhor presidente, eu gostaria que descontasse o meu tempo. Por favor, Essa Adriano, observação. retorne o tempo, doutor Salim Matter. Então, senhor presidente, é difícil realmente quando se fazem as questões se tornarem difíceis. É bastante complicado. E na questão pessoal, na questão individual, na questão do envolvimento do ser humano, existem sentimentos. Existe uma graduação de questões que são muito difíceis de serem condenadas ou serem avaliadas positivamente. Porque cada cabeça, antes de mais nada, é uma sentença. Então, senhor presidente, é importante colocar que nós temos uma inadimplência na coleta de impostos que chega a 130 milhões. Isso já é conhecido, isso já é sabido. Então, eu gostaria só de fazer essa colocação, porque, na realidade, eu acredito que essa inadimplência subiu um pouco mais. E foi sabido que essa administração começaria o seu mandato com 280 milhões de resultado financeiro líquido. Seria difícil pagar a promessa. Seria muito difícil. E como ela era difícil de pagar, ela não devia ter sido feita. Porque, na realidade, todas as promessas que foram feitas
honra seja feita à verdade, elas foram feitas numa época em que se disputavam votos, num período de grande conturbação política, e todas as questões eram realmente agressivas quanto ao final de mandato de uma pessoa que tinha sido eleita também pelo povo, com todos os direitos de execução. Se as suas falhas houveram, ela pagou o preço. Ela pagou o preço. Então, na realidade, eu acho que no momento deste, nós vamos ter assim um sofrimento muito grande para se pensar em como fazer. Votar ou não votar? Deixar de votar seria talvez uma traição ao direito e à obrigação de fazê-lo. Seria muito interessante, como se faz na Câmara Federal, sair do plenário, à hora do voto. Nós não vamos fazer isso. Mas quero dizer a todos os senhores e senhoras que houve o pecado, houve sim. O pecado existiu. O pecado contaminou as cabeças daqueles que iam decidir um voto. Isso houve. Isso houve. Foi uma transformação. Foi uma revolução. Então, na realidade, toda ela embasada naquilo que não teria suficiência econômica para cumprimento. Então, eu sempre digo, quando você pega dinheiro emprestado no banco e não tem condições de salário para pagar, ela só vai crescer. E realmente a situação hoje é complicada do ponto de vista econômico, bastante complicada. Precisamos ter o máximo de cautela para não deixar essa situação chegar no caos. É muito importante porque toda boa intenção ela é válida, toda boa intenção é interessante, toda boa intenção é necessária, toda boa intenção está dentro da lei. E como tal, nós precisamos ter a consciência de que devemos pisar em solo firme, saber que as dificuldades existirão e que, na realidade, não pode mais acontecer um fenômeno como esse envolvendo as pessoas. As pessoas, elas têm a noção de que a sua qualidade emocional e a sua qualidade de noção de cidadania, ela precisa ser preservada. Então, baseado nisso, senhor presidente, eu vou fazer um voto não. Baseado nisto. É minha consciência que me diz para fazer isto. Não vou fazer o voto não por questões políticas, por questões nenhuma. Eu vou fazer o voto não porque está dentro da minha consciência, porque mexeu com a situação emocional de um povo. Uma facção do nosso povo que esperava mais, teve a ilusão de mais, e hoje ela se comporta assim, com revolta. Ela não me deixa falar, só deixou falar porque eu reagi. E é um direito que eu tenho aqui, ela não respeitou o meu direito. Ela devia se calar quando eu falo. Eu quero falar com a minha dignidade, eu não quero falar com a dignidade dos outros. Entendeu? Então, eu quero dizer a todos que eu tenho pessoas nos funcionários públicos a quem eu prezo assim, de uma forma insofismável e de uma maneira muito alegre, porque partilho com ela muitas das minhas atividades e elas me ajudam a resolver problemas que envolvem povo. E eu preciso prestigiar esse pessoal com esse meu voto não, sabendo que ele não vai valer coisa alguma. Aqui vai ser aprovado o projeto. Eu desejo que o aproveitamento de tudo aquilo que vai ser votado aqui traga algum benefício, mas eu acho que nós vamos ficar devendo, num futuro muito próximo, uma resolução a melhor. Por que eu faço isso, senhor presidente? Porque nós temos uma dívida ativa bastante grande que ela pode suprir uma defasagem nas propostas que foram feitas. É lógico, senhor presidente, que é inaceitável fazer uma correção dentro dos modos que os funcionários querem. É lógico. É lógico. Quem é que pode admitir que você possa passar de um limite que você não pode cumprir? Seria um crime.
É lógico que temos que fazer alguma coisa para melhorar as condições deles. É lógico, tem a dívida ativa, ela tem 130 milhões. Ela pode ser ressarcida de alguma forma, com algum estímulo, como sempre foi feito. Como é que se paga o 13º no município? Fazendo o refis. Então, são coisas, senhor presidente, que pode, se esse bônus existe hoje, ele poderá existir também no futuro próximo, para fazer a devida correção daquilo que está sendo votado hoje. Essa é a proposta que eu faço, por isso eu vou votar não. Porque eu estou apresentando uma proposta que é válida, que é válida, absolutamente válida, porque esse dinheiro existe, está na inadimplência. Por isso eu digo, senhor presidente, que eu estou usando a minha dignidade como homem, como médico e como cidadão. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Abel Fiel. Senhor presidente, eu peço permissão para fazer uso do assento. Permitido. Primeiramente, eu quero lamentar o fato ocorrido aqui, de um munícipe dirigir-se a palavra ao nobre vereador Vadinho com tanta violência, que não é necessário nada disso. Então, eu deixo meu repúdio aqui registrado nessa casa. A discussão aqui é democrática, o debate tem que haver em todas as esferas, em todas as questões. Tive o privilégio de ouvir o vereador Dr. Salim falar antes de mim, porque para mim foi um privilégio, pela capacidade, pelo tempo de casa, pela experiência que o Dr. Salim tem até de vida. Mas a oposição me dá uma impressão que a oposição, eu posso comparar a um marido, que a esposa saiu de casa e ele começa a falar, nunca mais vai dar nada certo na tua vida. Você vai ver, você vai voltar para casa sem nada. Você tinha 4 dentes, vai voltar sem nenhum. É a oposição, parece que torce para que tudo dê errado. Aí, quando a mulher vai lá, faz uma chapinha no cabelo, começa a malhar na academia, ele já começa a coçar a cabeça, fala, será? Será que vai dar certo? Aí começa a fazer crítica e eu escuto lá na TV Record, quantos homicídios está matando a esposa por causa disso, porque acha que não vai dar certo e vai dar certo. Assim é o governo do prefeito Lucas Pocai. Está apenas 80 dias de administração e a oposição, eu acho assim que é muito cedo, sabe, nobres vereador, para cobrar creche até tal hora, isso, aquilo, outro. Com relação aos servidores, o qual eu sou um deles, eu sou servidor público. Tenho 47 anos de idade, 30 anos de carteira assinada. E o servidor, quando ele não recebe a inflação, ele perde o poder de compra. Perde. Entendo isso. Hoje, o nobre vereador Cícero diz que nós, vereadores, nos reunimos com o prefeito, e que eu sei que, há anos atrás, o vereador Vadinho fazia isso também, de ir lá apertar o prefeito, como ele disse. Nós fizemos isso. Todos os vereadores estão aqui, os 12, à exceção do Flavinho, do vereador Flavinho, do vereador Vadinho, do vereador Salim, nós fizemos isso pela manhã. Fomos lá e o prefeito nos explicou a realidade, a situação que o município se encontra. A população, o servidor público, tem todo o direito de reivindicar. Está aqui o presidente do sindicato, o Biguá, o qual nós fomos sindicalistas juntos, defendendo a categoria dos frentistas. O Carlinho do sindicato está aqui, que da outra vez, quando teve uma mobilização lá no pátio da prefeitura, levou o caminhão de som, eu tive que correr lá para não apanhar do policial. O caminhão dele foi preso, acharam um jeito de prender o caminhão. Nós estávamos lá na manifestação. Nós estamos do lado do servidor, nós somos servidor. Mas acontece que a realidade... Aqui tem uma matéria aqui, ó, no jornal do sindicato, dizendo aqui, ó,
Aqui, ó. A negociação está em aberta e não posso dizer que teremos um avanço nas negociações. Até o final desse mês, pois a situação financeira do município, a qual foi apresentada a nós na mesa de negociação, mostra que a prefeitura está numa situação difícil. Não estou fazendo defesa, mas os números não mentem. Os cofres da prefeitura estão zerados. Aí até o nobre vereador Vadinho falou, e isso tem que ser isso mesmo, o vereador precisa saber da situação que encontra o município, mas na gestão anterior, passada, nem o secretário de Finanças, que foi convocado por essa casa, para dar explicações sobre a condição financeira da prefeitura, não soube explicar. Nem isso. Imagina o secretário de Finanças não souber explicar as finanças da prefeitura. Dá uma olhada como está bagunçado. Aí, vem aqui, você pega a notícia, você abre aqui, está aqui. Governo Toshio, 10 milhões, o Ministério Público pede para bloquear nas contas. O que é 10 milhões? É 10% que poderia dar para o servidor. Aí eu abro lá mais um pouquinho, Toshio, mais 5 pessoas, está bloqueado. 20 milhões de reais. Daria mais 20%. Está aqui, está no jornal. Eu estou lendo matéria que eu vi aqui. Aí, nós vamos lá para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sem salário, aposentado sem salário, trabalhador, servidor que precisa pôr leitinho da criança lá sem salário. Aí lá, já descobrimos o que aconteceu. O governador está na cadeia e a esposa dele. Lá nós descobrimos já o que foi. Que atrasou o salário, que criou esse caos. Agora aqui, hoje pela manhã, o prefeito Lucas, até com os olhos lagrimejados. É verdade, não estou aqui com brincadeira, não. Pode manifestar da maneira que quiser. Falou, eu gostaria de dar um aumento justo para o servidor. Não só a inflação, mas um aumento justo. Mas não tem de onde tirar. Se eu estou com a coberta curta, se cobrir a cabeça, descobre os pés. Se der um aumento para o servidor que realmente merece, o aposentado vai ficar sem salário. O doutor Salim disse bem aqui, o vereador doutor Salim. Tem de onde dar um aumento para o servidor? Tem, mas é dívida que a população não pagou. Está lá na dívida ativa. Tem outras questões que estamos levantando, que foi um descaso da administração anterior. Só nos primeiros 28 dias, os primeiros 28 dias de governo, a fiscalização notificou 200 empresas para pagar os tributos. Em 28 dias. Então, o que nós temos que descobrir aqui é quem é o culpado de não poder repassar o aumento. Agora, será que o culpado é o prefeito que assumiu há 60, 80 dias? Eu respeito, amo o servidor, eu sou servidor. Eu estou vereador. Daqui 4 anos pode ser que eu não esteja. Eu volto para o meu posto de trabalho. Mas nós precisamos pôr a mão na consciência nessa altura do campeonato. Entendo que o funcionário vai perder o poder de compra. É lamentável, mas é a situação que nós nos encontramos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, com a palavra o vereador Anísio. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, senhores funcionários aqui presentes, hoje é um discurso difícil para nós. A gente não está aqui para ser hipócrita e ficar valorizando os funcionários. Na verdade, nós somos realmente defensores dos funcionários. Nós estamos aqui, fomos eleitos
para defender os funcionários e para defender a nossa cidade por inteiro. Nós estamos aqui para ajudar a resgatar o nosso município que está no buraco. Eu tenho uma esposa que é funcionária pública e muitos aqui de vocês conhecem. Muitas senhoras que estão aqui conhecem. Professora, concursada há 22 anos, que também espera o digno salário. Um aumento digno. Meu pai, 32 anos, funcionário público, trabalhador braçal, aposentado hoje, que também espera um reajuste digno. Da mesma forma que todos vocês que aqui estão e aqueles que não estão, esperando esse aumento. Como pessoa, como cidadão, quero falar do Lucas Pocai, também como cidadão. Foi dito pelo nobre vereador Abel Fiel, estivemos hoje reunidos, semana passada reunidos, cobrando, reivindicando, batendo na mesa, mas ao mesmo tempo ouvindo a situação precária da prefeitura. E nós, muitas das vezes, não temos que ver nele apenas o prefeito, mas um homem, um cidadão, pessoa de bem, de família e de coração. E realmente lagrimejou seus olhos, sim, com a fisionomia triste, sim, por não ter condições, e nós estamos expressando aqui essa dificuldade, gente. Seria de muita alegria para todos nós hoje, podermos estar aqui aprovando 10%, 15%, 20%, que são vocês merecedores, que são os nossos funcionários merecedores. Como são merecedores os funcionários lá de Assis, que o prefeito declarou lá de calamidade pública as finanças do município, porque está quebrado e lá não terá aumento, e não sabe se vão receber o salário. Como muitas cidades do nosso estado, do nosso país, hoje está quebrada, e muitos funcionários, infelizmente, terão de fazer, como já fizeram há algum tempo, na gestão Toshio Misato, ir lá financiar o seu próprio salário, fazer empréstimo do seu próprio salário, e atrasando meses o seu próprio salário. Então agora, gente, a gente fala com o coração doendo. Como eu já disse, nós temos pessoas na família também que merecem e querem o aumento, como todos vocês merecem. Vamos votar sim, porque muitos aposentados, muitos servidores estão esperando esses R$500 para colocar em dia o seu cartão de crédito, porque teve alguns meses atrás comprar um medicamento que recebia na rede básica, infelizmente não tem recebido nesses últimos meses. Meses, eu disse meses passado. O nosso prefeito está há 2 meses, quase 3 meses trabalhando para colocar as finanças em dia, para colocar a cidade em dia. E não estou aqui defendendo o prefeito, estou aqui falando de uma realidade, estou falando de uma situação, e a situação tem que ser dita, não podemos ser omissos. Seria muito fácil eu sair daqui, votar os R$500 e ir embora. Mas a gente tem que falar, fomos eleitos para isso, para expressar o sentimento e aquilo que é verdade. E a verdade é que a prefeitura hoje está quebrada. O prefeito assume uma administração para administrar para os funcionários, para dar aumento para os funcionários. É o bem mais precioso que ele tem, todo mundo já disse aqui, e sem os funcionários a população toda sofre. Sem os funcionários, a cidade para. Não há desenvolvimento, porque é os funcionários que dão saúde, é os funcionários que proporcionam educação, é os funcionários que proporcionam a limpeza na cidade, é os funcionários que proporcionam a qualidade de vida aos nossos cidadãos orienses. Então, nós temos que valorizar, sim. Mas a realidade tem que ser dita, e todo esforço foi feito para esse mínimo de R$500 de abono. Agora, nós precisamos frisar aqui o quê? O prefeito se elege para administrar a cidade por um todo. Nós temos hoje os nossos aposentados, inativos, que trabalharam, que lutaram, se entregaram há muitos anos, e hoje o prefeito tem que fazer o aporte, por irresponsabilidade de governantes passados que não fizeram, e hoje o IPMO está quebrado.
E dentro de pouco tempo, se esses 14 milhões, esses 18 milhões aproximadamente, que foi dito aqui, se não for repassado para o PMO, esses funcionários inativos também não irão receber os seus pagamentos, porque também está lá a Previdência quebrada. Como foi dito aqui dos postos de saúde, agora que está se recuperando, comprando os medicamentos, reabastecendo os postos, porque há muitos meses ficou vazio, foi mostrado aqui nessa casa. Em sessões anteriores, os postos vazios sem medicamento. E esses funcionários, muitas vezes, vê o seu salário também defasado, porque tem que pegar do seu salário e ir lá comprar o medicamento, muitas vezes no cartão, porque não tinha o dinheiro. E hoje está esperando esse abono. Então, o prefeito tem que proporcionar saúde para a população também, medicamento para a população. O prefeito também tem que melhorar a nossa cidade, as nossas vias públicas, as nossas ruas, que estão todas esburacadas. E a cada dia aumenta mais, período de chuva. E quem vai proporcionar isso? Quem vai fazer isso? De onde vai tirar o dinheiro? É da arrecadação que está defasada. Dr. Salim e outros vereadores que me antecederam já disseram. Meu salário, se diminuir, não vai resolver nada, não vai resolver o problema de Ourinhos. Por favor, senhor presidente, gente, eu respeite a palavra gostaria, do da mesma vereador. forma que nós estamos respeitando os públicos aqui, e eu falo isso com o coração, porque nem todos merecem, mas tem uns que, pelo menos, como diz o nobre vereador Salim, deixa a gente expressar o nosso sentimento. Eu fui eleito, o meu sentimento e a verdade. Por favor, estamos última vez aqui que eu chamo a sua falando a atenção. verdade. Nós não estamos dizendo que não, gente. Em nenhum momento eu disse aqui que os funcionários não merecem. É claro que merecem. Sim, mas isso aí não somos nós. Nós, vereadores, não damos aumento. Nós, vereadores, aprovamos o aumento. Nós não temos esse poder de dar aumento. Nós aprovamos. Agora, o que nós estamos expressando aqui é uma verdade. Não estou dizendo que eu estou falando, eu sou contra o aumento do servidor. Estou dizendo a realidade do nosso município. Aquilo que precisa ser feito. O desenvolvimento tem que ser resgatado. A cidade precisa desenvolver. As coisas precisam melhorar. A população oriense num todo, precisa do prefeito. A população oriense num todo precisa de um prefeito sério, um prefeito comprometido. Um prefeito que ganhou a eleição para administrar para 110 mil habitantes, inclusive para os funcionários públicos. Então, gente, a gente pede de coração o entendimento de vocês, que são 3 meses, quase 3 meses de governo, para começar a colocar a casa em ordem. Porque assumiu um governo defasado. Então, gente, eu estou aqui, né? Eu quero finalizar a minha fala, dizer o meu carinho, dizer a minha gratidão, o meu respeito a todos os funcionários públicos, né? E dizer que realmente hoje eu não estou aqui defendendo o prefeito, mas uma situação, a necessidade de um projeto sério, um projeto honesto, comprometido com o nosso povo, para resgatar o desenvolvimento de Ourinhos e proporcionar qualidade de vida para todos os nossos mais de 110 mil habitantes, inclusive a cada um de vocês, funcionários que aqui estão e aqueles que não estão. Vocês levem para suas casas, e aqueles que estão me ouvindo, o meu respeito, o meu carinho, a minha dedicação. Estarei sempre lutando e defendendo os interesses de cada um de vocês e principalmente os interesses da nossa cidade. Obrigado. Com a palavra, vereador Cid, sindicato. Então, senhor presidente, para falar do assento, Permitido. também gostaria de dizer aqui, especialmente aos servidores públicos, que nós vivemos um momento nesse país, depois de décadas e décadas e décadas, de irresponsabilidade na gestão pública como um todo nesse país. Vamos começar aqui falando do Rio Grande do Sul, que lá nem o 13º foi pago ainda para o servidor público. Vamos falar do Rio de Janeiro. O servidor público que ganha até 3.200 recebeu outro dia, fruto de um dinheiro que tinha sumido do Estado por propina, por corrupção.
conseguiu se pagar alguns aposentados. Então, minha gente, a gente vive um momento agora de seriedade, de responsabilidade e de uma gestão transparente. O que é responsabilidade e seriedade? Será que é dar um aumento de 20% e não vou ter que pagar no mês seguinte? Será que é isso? Vamos falar aqui de dívidas futuras, passadas. Eu imaginava que o funcionário público tivesse educação a respeito. Eu imaginava que tivesse. Aqui não é lugar de gente mal educada. Mal educada. Se isso que o senhor está fazendo aqui resolvesse, o senhor não estaria aqui protestando. Então, senhor presidente, vamos falar aqui do IPMO, como foi dito aqui, 18 milhões de responsabilidade ao longo dos anos. Vamos falar das obras do PAC, 50 milhões enterrado nos córregos, dos quais o Ministério Público pediu para que se bloqueasse 20 milhões. Por que será? Talvez um superfaturamento nessas obras. Isso eu estou dizendo aqui, a empresa que fez, mais alguns políticos, funcionário público, lá da prefeitura, isso é o Ministério Público que está pedindo. Será que essa realidade que nós vivemos hoje não é fruto desta irresponsabilidade dos últimos anos? Será que não é fruto disso? Vamos falar aqui de uma CPI que foi criada nesta casa, recentemente, para investigar, supostamente, eu estou dizendo aqui, 5 milhões em manutenção nos últimos 4 anos. Quase 1 milhão por mês. Eu estou dizendo supostamente, será investigado. Agora, basta investigar, tem que punir se houver, se comprovar que houve o culpado, tem que ser punido. Se tiver que devolver dinheiro para os cofres públicos, tem que ser devolvido. Então, eu estou dizendo que é muitos milhões. Vamos falar aqui do Vale Transporte. 4 milhões foram comprovados que foi desviado. Quem foi os punidos? 4 milhões. Vamos falar da licitação do transporte coletivo? Recentemente, mais 10 milhões. Por quê? Supostamente o Ministério Público não diz isso. Mandou bloquear por quê? Por uma licitação que pode ter sido fraudulenta. Então, se nós falarmos aqui dos milhões, da irresponsabilidade, então o que nós esperamos nesse país, que depois dessa Lava Jato, que já passa de 3 anos, que realmente seja respeitado a lei de responsabilidade fiscal que foi criada nesse país em 84. Então, isso que nós iremos votar aqui hoje, talvez seja fruto dessa inconsequência, dessa irresponsabilidade dos últimos anos. Talvez por isso o servidor público não tenha hoje um aumento digno, mas podem ter certeza que não tem nenhum dos nobres pares dessa casa aqui que não gostaria de estar aqui fazendo uma votação diferente, realmente que recuperasse o poder aquisitivo, o poder de compra desses trabalhadores. Agora, não podemos ser mais irresponsáveis. Eu quero aqui citar um exemplo aqui. Nós tínhamos no Brasil, para que os senhores tenham uma ideia, time de futebol que contratava jogador por 1 milhão, ele fingia que jogava e o clube fingia que pagava. Isso acabou. Nós estamos vivendo hoje no país um momento diferente. Então não adianta se dar o que não se pode pagar. Agora, nesse projeto de lei que nós estamos votando, que iremos votar, já está garantida a inflação deste ano, nos próximos 3 anos, além, sem prejuízo das negociações futuras. É bom que se diga isso. Então, nós precisamos de ser sérios e transparentes. Não podemos, para isso, ser irresponsáveis. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Éder Mota. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa e aquele que nos assiste.
Senhor presidente, de fato, é um projeto que mexe com qualquer um, né? A gente sabe da dificuldade, e para nós também é muito triste, senhor presidente, ter que votar aqui estes R$500. Gostaria muito aqui nessa noite, esse primeiro ano nosso, estar ocupando essa tribuna aqui e votando um projeto com um valor expressivo para este povo, o qual a cidade de Ourinhos deve muito. Mas ninguém aqui, senhor presidente, está tirando mérito ou está desvalorizando a classe desses servidores. Gostaríamos de votar aqui um aumento expressivo? Sim, gostaríamos. Quem não gostaria? O nosso prefeito, se tivesse a oportunidade de dar aqui, senhor presidente, 10, 15, 20, 30%, eu tenho toda a certeza do mundo, assim como Vossa Excelência também tem, acredito nisso, porque estamos com ele, estamos convivendo com ele, com a realidade, ele daria. Não justifica, senhor presidente, o nosso prefeito não está aqui deixando de dar um aumento, porque ele não quer dar um aumento. Os vereadores que nos antecederam daqui da nossa base, foi muito feliz quando expressou, o presidente do sindicato está aqui, e eu participei da última reunião com o sindicato e algumas comissões de servidores públicos dentro do gabinete do prefeito, e eles viram a honestidade, a transparência que o nosso prefeito, desde o primeiro momento, encaminhou para eles a sequência da reunião, senhor presidente. Nosso prefeito não está aqui deixando de valorizar servidores públicos. Nós estamos diante de uma realidade cuja existe competência, transparência, honestidade neste momento em que nós estamos atravessando. Nós estamos a 80 dias de um governo e nós não podemos, senhor presidente, pagar por erro dos outros. Nós não podemos, senhor presidente, arcar com as consequências de um governo que eu teria vergonha na minha cara de dizer que eu fui vereador de uma gestão corrupta, de uma gestão, senhor presidente, aonde nós tivemos aí comprovado milhões e milhões de desvio numa CPI do asfalto, CPI do Vale Transporte, agora uma condenação do ex-prefeito Toshio Misato, de ter que devolver aos cofres públicos 10 milhões de reais. Eu teria vergonha na minha cara, senhor presidente, de sair pelas ruas de Ourinhos e dizer que eu sou de vereador e alguém olhar a gestão que eu fiz parte. O nosso prefeito não está brincando de ser prefeito, e existem dados comprovados aqui, senhor presidente. Agora foi falado aqui nesta noite de que é obrigação do vereador saber das dívidas, mas a causa, senhor presidente, é que a gestão anterior omitiu este fato a esta casa. Mostra o vídeo para mim, por favor, Adriano, de que o secretário de finanças da gestão passada, nem ele sabia quanto é que era a dívida. Mostra para nós, por favor. Boa noite, secretário. Boa noite. O senhor disse em relação à dívida do município, não tem precisamente os dados aí, mas tem mais ou menos um valor em torno de quanto? Que ouvimos um comentário recentemente que estava por volta de 400 milhões. Você tem uma ideia? Não. Não confere. Tem uma ideia de quanto, mais ou menos? Sim. Olha, o número preciso eu não
de dívida fundada, porque eu acho que nem o balanço, vereador, o ativo e o passivo, ele chega nesse valor tão grandioso, que a nossa dívida ativa é de aproximadamente uns 130 milhões, mais o nosso ativo. Eu acho que o balanço patrimonial até figura em uns 300 milhões, mas isso não significa que a dívida fundada seja isso. Eu acredito que seja aí na faixa de uns 200 milhões, não sei. Eu precisava repassar esse número aqui. Vergonha, senhor presidente. Conduzir uma administração da forma que vinha conduzindo, de uma forma como essa, senhor presidente. Senhor presidente, isto aqui eu gostaria que ficasse registrado nessa casa, porque o dia de amanhã ninguém sabe. Mas, senhor presidente, que fique bem claro aqui, o dia que eu tiver que fazer parte de um governo como esse daí, que nós acabamos de assistir o vídeo, cheio de esquema, cheio de corrupção, senhor presidente, eu tenho vergonha de sair na porta da minha casa e olhar para o vizinho da direita ou da esquerda. Conforme largamente explicado para os representantes do sindicato, a administração possui atualmente 70 milhões de dívidas ao longo prazo, 8 milhões em dívida ao curto prazo. Além disso, há 100 milhões a menos na arrecadação, senhor presidente. E a cidade tem um problema crônico que vão custar mais de 130 milhões, o que o nosso vereador Salim disse aqui nessa casa. Os asfaltos para recapear as ruas que precisam, será necessário, senhor presidente, um investimento um pouco mais de 90 milhões. A exigência do Ministério Público e órgãos ambientais de se construir 2 estações de tratamento de esgoto vão custar, senhor presidente, cerca de mais ou menos 400 milhões. Isto sem falar, senhor presidente, em mais de 2 milhões de dívidas e multas ambientais aplicada na gestão passada, devido à interditação do aterro sanitário, senhor presidente. Sem contar aqui, senhor presidente, do IPMO. Você que é servidor, que nos assiste, pelo amor de Deus, a situação é séria. O IPMO está quebrado, eles faliram o IPMO. Eu já disse aqui a sessão passada, o nosso vereador Cido foi muito feliz, e parabéns para Vossa Excelência, quando sugeriu aqui, senhor presidente, de que nós criássemos uma comissão para fazer uma auditoria lá no Instituto Previdenciário. Servidor, é sério, começa a acompanhar mais as coisas. Ninguém está aqui deixando de dar aumento porque ninguém quer dar aumento por não dar, não. É que a situação está muito mais complicada. Subir aqui, fazer política, dizer que prometeu isso, que prometeu aquilo. Eu quero dizer que esse governo que está aí, que se chama Lucas Pocai, não é um governo que promete, mas que cumpre. E tem demonstrado isso. Tem demonstrado isso, senhor presidente. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não precisa de medicamento, porque foi feita uma compra emergencial de mais de 600 mil de remédios. As ruas estão sendo recapeadas com asfalto de qualidade. Está sendo feito tapa-buraco. A limpeza que está sendo feita na cidade toda. O que adianta dar um aumento aqui, senhor presidente? Poderíamos muito bem fazer política, Vossa Excelência sabe disso, de dar aqui pelo menos o índice da inflação, mas daqui 3 meses o servidor ficar sem receber o pagamento, que nem ficou, salvo o melhor juízo, no ano de 2000, 3 meses sem receber pagamento. Agora vem querer dizer aqui, senhor presidente, fica tranquilo, eu gostaria de dizer aqui para aqueles que nos antecederam, de que jogando na cara nossa, de que prometeu isso, prometeu aquilo, prometemos sim. O posto aberto até 24 horas, nós vamos, pode ter certeza, esse vereador aqui vai desempenhar, senhor presidente. Vou lutar com todas as minhas forças e quero usar todos os recursos que é cabíveis a esse vereador, para que isso aconteça. A iluminação a LED, pode ficar tranquilo, nós vamos cumprir, pode ter certeza disso. Ourinhos está muito mal acostumado porque viveu uma gestão de 12 anos de mentira, de esquema, de falcatrua e de tudo que não presta. Mas agora eles vão aprender, senhor presidente, que ainda existem pessoas honestas, pessoas que têm dignidade,
Pessoas que nem o nosso prefeito, que está aí até altas horas da madrugada, com papel e caneta na mão, senhor presidente, para poder tentar governar da forma mais transparente que existe. Eu confio neste governo, eu acredito nesta base levantada aqui nesta casa, com vereadores de extrema competência. Gostaria aqui de parabenizar todos os vereadores da nossa base pelo comprometimento, pela união. E eu tenho certeza, senhor presidente, que nós vamos muito mais além, senhor presidente. Nós vamos batalhar junto. Nós vamos conseguir colocar Ourinhos no trilho certo. Mas ninguém está aqui deixando de dar aumento porque não quer. Tem um ditado que diz que aquele que planta vento colhe tempestade. Mas quem planta amor, presidente, colhe amor. E eu tenho certeza disso, que nós estamos plantando para nós colhermos depois. Mas nós vamos colher coisas boas. Nós vamos colher, senhor presidente, coisas que Ourinhos nunca imaginou, senhor presidente. Nós falamos aqui com precisão. 18 milhões tem lá no caixa da prefeitura. Fazendo os cálculos que nem nós fez hoje, nós vereadores, com papel, caneta, calculadora na mão, daria para dar-se um aumento aqui, você que é servidor, de aproximadamente quase que 20%. Mas por que não dá? Porque 18 milhões, o nosso prefeito vai ter que fazer um aporte para o caixa do IPMO, porque senão os aposentados não recebem. Então, servidor, por favor, nos perdoe, porque nós não estamos aqui deixando de dar aumento porque nós não queremos dar, não. É uma realidade. Mostrar a fala aqui, o vereador nosso antecedeu aqui dizendo, senhor presidente, mostrou a fala e foi muito feliz. Foi a fala do quarto ano. Isso não justifica. Agora, se nós chegar aqui no último ano e tiver que passar o que nós passamos aqui, aí, senhor presidente, eu tenho que abaixar a cabeça, aí eu tenho que ficar quieto, e aí nós não podemos falar nada, porque é dado direito daí. Mas agora com 80 dias, vai querer fazer graça? Vai querer fazer politicagem? Senhor presidente, me desculpa, mas eu estou sendo muito sincero, servidor, porque existe muito boatos nas redes sociais aí, dizendo isso, dizendo aquilo. Nos dá um tempo. O tempo vai ser o remédio para tudo isso que nós estamos discursando aqui, senhor presidente. O tempo vai ser o nosso melhor amigo, e nós vamos conseguir provar isso com essa administração que o nosso prefeito Lucas Pocai vem fazendo, e muitas pessoas competentes ao lado dele. Então, senhor presidente, a situação é muito séria, é mais séria do que nós possamos imaginar. E diante dessa seriedade, senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir a compreensão para você, servidor, mais uma vez. Pedir que você tenha um pouquinho de paciência. Eu sei, foram 12 anos sofridos, 12 anos que parece que não vai acabar nunca, mas fica tranquilo, está chegando, e eu tenho certeza que nós ainda vamos poder votar nesta casa aqui, senhor presidente, no nosso mandato ainda, diante do que o nosso prefeito vem fazendo, nós vamos conseguir votar nessa casa aqui um aumento digno, de terminar uma sessão como essa, senhor presidente, e sair por aquele portão ali, dar um abraço em servidor por servidor e comemorar junto com ele. Nós estamos fazendo ações agora, para nós conseguirmos valorizar o servidor lá na frente. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado e que Deus nos abençoe. Com a palavra, a vereadora Raquel Espada. Peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido. Eu também não poderia deixar de falar, de expressar o nosso sentimento, o nosso nervosismo, a nossa dor, a nossa preocupação. Eu falo isso em nome de todos, hoje pela manhã, que nos preocupamos de estar ali, juntamente com o prefeito, e eu digo que essa sessão está sendo uma sessão sofrida, dolorida, porque não era isso que nós queríamos apresentar aqui essa noite. Nós queríamos trazer, juntamente com o prefeito, um percentual, um aumento, uma correção. Eu tenho certeza que todos nós, porque nós sabemos
o quanto os servidores estavam esperando por isso. Mas isso não foi possível. E quando eu ouvi ali o pronunciamento de um dos nossos colegas que nos antecedeu, onde ele falava que a cidade tem receita e condições para isso. Eu fiquei me perguntando, porque eu sou nova na casa, e nas minhas andanças na política, eu senti que o governo anterior ele não foi feliz no seu término. Porque onde nós passávamos, nós ouvíamos mães dizendo que o filho não tinha mais café para tomar na creche, não tinha pão em casa e nem na creche. E eu sentia essa dor de pessoas, servidores, que também não tinham pão para tomar o seu café no seu trabalho, porque foi cortado. Como tinha caixa? É isso que eu queria entender. Se tinha caixa, quem não gostaria de deixar uma prefeitura cheia de remédios, sem filas de cirurgias, se tinha condições? Por que não fez? Era isso que eu queria entender nessa noite. É essa a minha colocação nesta noite. E foi por isso que o nosso prefeito, ele teve a credibilidade que teve, com votos de mais de 60%. Porque as pessoas esperavam mudanças, não estavam satisfeitos. Mas para isso, como a gente tem aprendido, precisa-se tomar o remédio. É amargo, é doído, mas ele vai curar. Ele vai ajudar a cidade a voltar a andar, voltar nos trilhos. Eu tenho colocado a minha confiança no prefeito. Eu tenho dado o meu voto de confiança. Esse sim que eu vou dar nesta noite, dentro do meu coração é um não. Porque eu quero expressar que eu estou arrebentada por todos os servidores, por todos os aposentados, por todas as pessoas que esperavam. Mas eu tenho certeza que isso foi por causa de, ao longo dos anos, a má administração. Mas eu vejo a preocupação do nosso prefeito e da nova administração em colocar tudo isso no lugar. E hoje, na discussão, eu mencionei que muitas vezes esse aumento que os servidores não estão tendo, eles irão procurar um remédio lá na farmácia e vai ter, não vai gastar com remédio. Talvez ele vai pegar o seu carro, que vivia quebrando amortecedores. Eu sou exemplo disso. O amortecedor do meu carro está arrebentado. E é por causa dos buracos da nossa cidade. Isso vai refletir também no bolso do servidor. Então eu quero deixar aqui, expressar que não foi fácil para nenhum de nós, e não está sendo fácil também para a nossa administração. Mas eu acredito, e eu trago aqui o meu voto de confiança, porque quando eu não acreditar mais que não será feito, com certeza eu vou passar a estar do lado da população e não vou fazer mais parte da base do prefeito. Muito obrigada. Continua em discussão. Com a palavra, o vereador Caio Lima. Peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido. Senhor presidente, mais uma vez, a mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, público que ainda aqui nos acompanha de forma presencial, todos os telespectadores da TV Câmara, da internet que nos acompanham, quer seja pelo Facebook, YouTube. De fato, como a nobre vereadora Raquel me antecede, dizendo do sentimento de todos nós. Ninguém de nós queria estar passando por isso hoje. Quero cumprimentar aqui também o Biguá, o presidente do sindicato,
e sabemos sem dúvida que ele faz com afinco, né, com amor, com carinho, a obrigação que é dele, estando à frente do sindicato, do servidor, alguém que eu tenho um respeito muito grande. Mas eu inicio ainda na vida pública e já começo com alguns aprendizados. O primeiro dele é que nem tudo aquilo que você quer é possível. Isso nós estamos vendo, infelizmente, na prática. A administração pública tem um desejo, mas infelizmente não vai conseguir colocar em prática aquilo que se deseja. E aí nós sabemos bem daquele ditado, que muitas vezes o querer não é poder. E é um pouco disso que, infelizmente, nós estamos aprendendo agora na prática. Claro, o reajuste é devido. Conhecemos inúmeros servidores, amigos, familiares, que têm por direito assegurado esse aumento. Mas, infelizmente, nós olhamos agora para a realidade que os senhores vereadores já elencaram aqui, inúmeras. A realidade que vários municípios vêm enfrentando, assim com calamidade financeira, e tantos outros municípios que nós poderíamos supracitar aqui, mencioná-los como exemplos também. Então, a realidade faz nós estarmos vivendo essa situação aqui hoje. Infelizmente, num passado não muito distante, dentro da história, nós já tivemos atraso no pagamento do servidor. É muito triste o atraso, o servidor ter que fazer empréstimo, e nós já vivemos isso, e não foi em outra cidade, foi aqui no município de Ourinhos. Então a gente vai olhando para a história e nós nos preocupamos com aquilo que nós podemos viver também aqui hoje, na nossa realidade que nós estamos vivendo. Então, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade da administração pública deve estar acima de todas as coisas. É importante nós dizermos, e aqui já foi dito, as dívidas, 8 milhões em curto prazo, de imediato, em curto prazo, 8 milhões, a realidade econômica do nosso município. Agora, eu queria aqui frisar algo importante também, que dentro da organização dos poderes constituídos, lá pela nossa Constituinte de 1988, nós aqui representamos o poder legislativo. Existe o poder executivo, existe o poder judiciário, em outros países existem mais poderes, poder moderador, enfim, aqui no Brasil nós estamos organizados dessas três formas, com esses três poderes. Acontece o seguinte, os poderes são independentes, esse poder é independente do poder executivo, assim como o executivo ele é independente, eles caminham sozinhos. É claro que a Constituição prevê a autonomia, o respeito para com ambos os entes federados, mas são independentes. Assim sendo, aqui, historicamente, nessa casa, o senhor vereador Cido Sindicato, o presidente, enfermeiro, outros vereadores que estiveram na legislatura passada, nós acompanhamos vereadores da base que não tinham seus requerimentos respondidos. Nós vimos isso nessa casa. Vereadores que não tinham os seus requerimentos respondidos. E por lei, exige-se a resposta dos requerimentos que o legislativo encaminha ao executivo. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar a autonomia dos poderes. Muitas vezes você quer, mas você não tem informação. Cito aqui também aquilo que o nobre vereador Éder Mota, que no dia 25 de maio de 2015, aqui nessa casa, dia 25 de maio de 2015, aqui nesse poder legislativo, nessa casa de leis, foi convocada, então, numa sessão, o secretário de Finanças, né? E aqui fora passado um vídeo pelo vereador Éder, e aqui o próprio secretário dizia isso, né? Da não certeza dos valores, né? O próprio secretário, então, dizia que ele não tinha uma convicção, não tinha um dado concreto sobre o que de fato existia em dívidas ativas, o próprio secretário. Então, esse argumento, né, de que precisa saber, tem que saber todas as coisas, se o próprio poder executivo, que responde por ele mesmo, não sabe, infelizmente, muitas coisas também, embora o legislativo cobre, não chega a nós todas as informações necessárias. Estou dizendo isso porque dentro do IPMO é uma outra realidade também. Em 2012, mais de 1 milhão o valor do aporte.
Em 2013, mais de 6 milhões o valor do aporte. Em 2014, mais uma vez, mais de 1 milhão. Em 2015, mais de 8 milhões de aporte. E em 2016, o ano passado, mais de 13 milhões, somando um total de mais de 30 milhões o valor do aporte. Ou seja, o valor que a administração pública precisava colocar no IPMO, para quê? Para que o servidor aposentado não ficasse sem receber. Então nós estamos falando de situações concretas, nós estamos dando dados estatísticos, verídicos. Então nós não estamos trabalhando com hipótese aqui, nós estamos mostrando uma realidade que infelizmente nós estamos vivendo. Então queríamos sem dúvida que o reajuste, que o aumento do servidor é devido, é constitucional, é direito. Queríamos, sem dúvida, todos nós, e eu de uma forma muito concreta queria também. Mas, infelizmente, a realidade não condiz. Volto a dizer, estou aprendendo, infelizmente, na administração pública, nem sempre, que sequer é possível. Então, apenas faço uso da palavra para reforçar o sentimento de todos nós. Queríamos sim, dar um reajuste muito maior, mas a realidade não permite. Nós temos dados concretos, efetivos, que nos mostram o porquê. Claro, as promessas que foram feitas pelo nosso prefeito, nós cremos, acreditamos. Eu sou alguém que vou acreditar sempre procuro acreditar, mais do que duvidar. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que sempre primeiro duvida. Eu quero ser alguém que primeiro acredita e quero continuar acreditando que ao longo desses 4 anos, nós vamos poder vendo, de pouco a pouco, todas as promessas sendo cumpridas. Então, faço, senhor presidente, concluo minha palavra, agradecendo e pedindo ao servidor paciência. Eu sei que não é fácil, mas pedimos a todos os servidores paciência. Todos nós amamos a nossa cidade de Ourinhos, sabemos do valor que todo servidor tem, o valor que você, servidor, tem. É você que carrega o piano, é você que carrega a cidade nas costas, sem dúvida, é você que faz a gestão acontecer, é o servidor. Nós sabemos disso e temos a certeza de que com o tempo, ao longo dessa gestão, ao longo desses 4 anos, sem dúvida nenhuma, esse reconhecimento virá. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, vereador enfermeiro Alexandre. Senhor presidente, senhores vereadores, público que iniciou a sessão conosco aqui, que no dia 27, hoje já 00:15, estamos aqui ainda presentes, né? Alguns funcionários públicos, na sua grande maioria já se foram, restam alguns aqui. E dizer a todos vocês aqui presentes, a vocês que nos assistem pela TV Câmara, que não desistam do nosso prefeito. Eu não desisti. Eu não vou abandoná-lo e nem abandonar vocês num momento difícil como esse. Porque estar do lado do prefeito, e eu imagino assim, que daqui a algum tempo, não rapidamente, porque temos que ser realistas, mas que, olhando nos olhos dele, assim como a maioria de vocês aqui presentes hoje naquela reunião, a gente sabe quando a pessoa está sendo sincera e a gente consegue sentir o sentimento do que ele estava sentindo hoje naquela reunião conosco. Tá do outro lado da câmera ou aqui presente, ouvindo esse vereador falar e rir da minha cara, será que isso é verdade? Eu estava lá. Eu sei o que eu vi, o que eu senti e a opinião que eu tive. Eu não vou entrar numa discussão de briga com a oposição. Muitos falaram, todos vocês aqui puderam expressar, fazer as suas justificativas. E eu acredito que o Lucas vai sim valorizar o servidor. Ele não conseguiu isso agora. Não conseguiu. E o sentimento que ele está sentindo é o mesmo sentimento que eu sinto olhando nos olhos da minha esposa, que é servidora pública, lá em casa. Porque era muito mais fácil eu omitir a minha fala aqui agora, não falar nada, mas eu tenho que expressar a minha opinião. Porque alguns servidores me colocaram aqui. A sua grande maioria foi a nossa população.
mas alguns votaram em mim. Eu sei que não foi a grande maioria pela votação que eu tive e que a maioria de vocês tiveram. Mas olhando nos olhos do prefeito hoje de manhã, eu sei que eu vou chegar em casa e vou ter um pouco de dificuldade para dormir, mas ele vai ter muito mais ainda. E o servidor muito mais ainda. Porque se criou-se uma esperança muito grande que o prefeito iria valorizá-los ainda mais. Como foi exposto por todos, a realidade não é essa. Não há essa possibilidade no momento. Mas eu peço a todos vocês, servidores, a você, professor, que cuida das nossas crianças, aos auxiliares de enfermagem, enfermeiro, pessoal da saúde, que cuida da saúde da nossa população, ao pessoal da Secretaria de Obras, que cuida da infraestrutura da nossa cidade, a todas as secretarias, a Superintendência de Água e Esgoto, a todos os seus funcionários que cuidam para que a água chegue na nossa casa, que não se desvalorizem. Vocês já têm o respeito da nossa população. Não se transformem em quem vocês não são. Continuam, sim, com muita dignidade, exercendo as funções de todos vocês. Não façam as pessoas pensarem que vocês são o que vocês não são. Vocês são, sim, respeitados por toda a nossa população. Infelizmente, hoje, vocês não estão tendo um retorno que vocês esperavam, mas são 4 anos de mandato. E tenho certeza que se nesse ano ainda o prefeito puder melhorar de alguma forma a questão salarial de vocês, ele vai fazê-lo. Ele não vai fazer agora porque ele tem que ter responsabilidade, e isso a gente tem que cobrar dele. Não há possibilidade de um aumento maior do que está sendo ofertado na noite de hoje. Não há, não há. Mas tenho certeza, como me antecedeu aqui a vereadora Raquel, que eu também sou assim, Raquel. Eu acredito no Lucas, pedi voto para ele, vou continuar acreditando, não vou abandoná-lo nesse momento, só vou abandoná-lo se no decorrer da gestão dele, ele não cumprir com as promessas que fez. Nós sabemos um pouco da porcentagem do que ele tem feito nesses 80 dias, 90 dias de mandato, é quase 90 dias de mandato. Tem trabalhado arduamente. Nomeou, sim, muitos cargos de confiança na prefeitura, mas a metade do que tinha a gestão anterior. E abrem os olhos todos vocês cargos nomeados. Se não corresponderem, não há padrinho que vai mantê-los no cargo. Não há padrinho. Tem que corresponder, tem que trabalhar, tem que dar o sangue. Porque todo servidor público está vigiando todos os seus passos, sejam chefe, diretores, secretários, e trazem a nós as suas ações. E nós levamos ao Lucas. E o Lucas já eliminou algumas pessoas que ele tinha nomeado. Então, isso mostra que ele está de olho e está cobrando. É lógico que o prazo é muito curto ainda, né? Nós não podemos generalizar. Mas é uma equipe que administra a maior empresa que cuida da nossa cidade, né? Então, assim, para finalizar aqui minha fala, eu acredito que ele vai fazer uma grande gestão e que ele vai conseguir, sim, na primeira oportunidade que tiver, valorizar o servidor. Quero aqui só fazer uma observação ao Biguá, que está aqui presente, Biguá, que eu sei do seu trabalho é árduo naquele sindicato. Você luta pelos direitos dos servidores. E eu não poderia deixar de falar que você sabe que se o Lucas pudesse dar um aumento maior que está dando, ele daria. E que eu não tiro o mérito seu de estar lutando por isso. Mas eu peço encarecidamente que releve essa questão da greve. Não manipule as pessoas. Eu sei que você não manipula ninguém. É ato consumado a questão da greve prevista em lei, isso e aquilo. Mas eu peço a você, servidor, que não faça isso. Dê tempo ao tempo. Vamos ver uma realidade de um país que nos envergonha, que o governo nacional, que a Câmara dos Deputados, que os senadores só nos envergonham pelos seus atos, pelas suas ações, pelos escândalos. Nosso país hoje é uma vergonha mundial, mas o brasileiro continua com a sua alegria no coração. Eu continuo sendo feliz por ser brasileiro e não vou desistir do meu país, muito menos da minha cidade. Se eu tiver que desistir é porque eu sei que eu esgotei todas as minhas energias e eu não vou merecer mais estar nessa cadeira. Então,
queria dizer a todos vocês, nobres pares aqui, sejam da oposição, sejam da posição, não vamos desistir da nossa cidade. Não vamos transformar isso aqui em ego, na questão pessoal. Vamos lutar todos juntos, inclusive a oposição, para que a gente tenha, assim, um futuro bem próximo, que valorize o servidor, mas que principalmente valorize a nossa cidade, que a gente possa ter condições de criar nossos filhos numa cidade onde a gente tem orgulho de morar. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Abel Diniz Fiel. Sim. Alexandre Florencio Dias. Sim. Anísio Aparecido Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Sim. Caio César de Almeida Lima. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Não. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Mota. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Sim. Salimatar. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. 12 votos sim, senhor presidente. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei. Pois não? Justificativa de voto com o vereador Flávio. Excelência, não poderia deixar de justificar meu voto, até mesmo porque ainda não concordo com a forma que o servidor está sendo tratado. Na verdade, sem aumento, sem reconhecimento. Não me lembro, Excelência, estou na minha 5ª legislatura, do servidor municipal passar sem reajuste. Abono não pode ser considerado reajuste, mas não poderia deixar de votar, porque eu sei que tem muitas pessoas, como foi dito nessa casa, que talvez os R$500 pode pagar um cartão atrasado, pode pagar uma compra no mercado. Então, por esse motivo, Excelência, eu votei sim, mas muito contrariado mesmo, Excelência. Era isso. Coloca em discussão agora o projeto de lei complementar número 19/2017, oriundo do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o pagamento de abono aos servidores públicos municipais ativos do quadro do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Sim. Alexandre Florencio Dias. Sim. Anísio Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Caio César de Almeida Lima. Sim. Carlos Alberto Costa Prado. Não. Cícero de Aquino. Éder Júlio Mota. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Sim. Salim Matar. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção de nosso Deus e a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.